Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciando agora o capítulo 41, a segunda parte do capítulo 41, a ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Meu nome é Tamara, estou aqui pela primeira vez participando desse programa, é um imenso prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos, quem está aí ouvindo a gente, assistindo nosso vídeo. Obrigada pela participação, João, Luiz, Silvia e Cláudio. Quem vai dar primeiro boa noite? João? João, boa noite a todos. Agradecer a Tamara. Hoje é o primeiro dia dela, mas espero que seja assim o início de uma longa jornada junto de nós, porque ela tem muita capacidade, muito simpática. E é uma felicidade ter você junto do nosso grupo. Muito obrigado. Obrigada, João. A felicidade é minha de poder contribuir. Vou aprendendo para poder cada dia mais estar presente, apoiando nessa causa tão nobre. Luiz? Boa noite, Tamara. É muito bom ter você aqui conosco. Vamos aprendendo juntos. Todos nós aqui somos aprendizes. E uma boa noite também para todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco aí nesse estudo. Possamos fazer um estudo muito bom, tranquilo, sereno, com a presença de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Silvia? Boa noite, Tamara. Seja bem-vinda. Obrigada. A mais esse estudo será de grande valia para a turma aí, ter mais uma pessoa aí para agregar com a gente os conhecimentos. Muito obrigada, é bom estar aqui com vocês. Então, vamos para o livro sugerido. Qual é o livro, João? O livro dessa semana é o Evangelho dos Humildes, Eliseu Rengonati. O próprio título já nos traz que é um livro que não tem grandes pretensões para aqueles que são eruditos, para aqueles que são muito estudiosos no assunto. É um evangelho que trata o evangelho de Mateus, desde o início até a ressurreição de Jesus, e desde o nascimento, né? E aí ele nos traz, capítulo a capítulo, versículo a versículo, nos orientando, mas de uma forma singela, de uma forma bem tranquila, bem leve. Então, diz aqui no texto que o livro ele é dedicado aos pobres espíritos, aos mansos, aos que choram, aos que não encontram a justiça na terra. Ou seja, todos nós em algum momento da nossa vida. Então, fica aí a sugestão. Você que está começando agora no Evangelho, você que ainda é um noviço, vamos dizer assim, na doutrina espírita, fica aí a recomendação. Esse livro é excelente, porque ele não é tão profundo, não exige muito do leitor, e a sua fala é uma fala bem popular, bem clara, bem tranquila. Fica a recomendação. Nota 9,5. Excelente sugestão. Vamos para o primeiro slide. Silvia, por favor. Continuação do capítulo 41, Ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Livro Obsessão e Desobsessão, terceira parte, Reunião da Desobsessão. Procuram disseminar a desconfiança entre os participantes, dando origem a pensamentos desta ordem. Será que falam isto para mim? Acho que não estão satisfeitos comigo. Acho que não confiam na minha mediunidade e etc. São muitos, como é fácil de se imaginar, os recursos empregados, ressaltando-se também as manobras no sentido de aguçar o amor próprio, o melindre, o personalismo, o apego aos pontos de vistas pessoais, a vaidade de toda a corte.
de deficiências que avassalam o ser humano. A ação desses obsessores, logicamente, não fica circunscrita aos grupos mediúnicos. Ela se alastra à procura de terreno fértil, e o que foi dito para as reuniões vale igualmente para todo o movimento espírita. Essa a razão pelo qual os benfeitores espirituais não se cansam de alertar-nos, reiterando a cada dia os apelos à nossa reforma íntima. A maioria de nós ainda somos bastante teóricos, sabendo de cor e salteado páginas, citações, livros, mas pouco conseguindo vivenciar os ensinamentos adquiridos. Tá? Obrigada, Silvia. Então, primeira pergunta, vou direcionar a resposta para você, Luiz. Primeira pergunta: por que os obsessores procuram estimular a desconfiança entre os integrantes dos grupos mediúnicos? Interessante, né? Por que será que eles querem fazer isso? Por que os obsessores procuram estimular a desconfiança? Porque eles querem desestabilizar o grupo, né? Porque normalmente o grupo, quando é um grupo de trabalho no bem, um grupo de trabalho nos moldes que a doutrina espírita prega, que desenvolvem ali a mediunidade com Jesus, procurando amparar e proteger os que sofrem, os irmãos que chegam ali com situações difíceis para serem auxiliados. Esses espíritos obsessores sentem contrariados, né? Que o grupo está contrariando os interesses deles. E o que eles vão fazer? Eles vão tentar anular as ações do grupo. E como é que eles fazem isso? Estimulando a desconfiança entre os participantes. Quando nós nos sentimos desunidos, sem confiança no trabalho, sem confiança na proteção espiritual, aí a gente baixa a nossa vibração e aí a gente não realiza aquela tarefa que a gente tem que realizar. Os nossos sentimentos passam a ser de medo, de culpa, de vergonha, né? E é nessas pequenas brechas aí que eles entram a estimular. Então, é onde vem e diz lá, né, que procuram fazer isso despertando pensamentos. Eu não sou capaz, né? Eu acho que os espíritos estão insatisfeitos comigo. Acho que o grupo não tá dando valor a mim. Eu acho que eles falam isso quando tem uma corrigenda ou uma frase qualquer de burilamento, né? Eu acho que estão falando isso para mim, né? Então, todas essas questões, né, que vão estimulando aí o amor próprio, o melindre, o personalismo, né? O apego aos pontos de vista pessoal, né? O apego de ponto de vista pessoal é quando a gente tem os nossos pensamentos muito rígidos, a gente não flexiona os nossos pensamentos, a nossa mente, para perceber as realidades, as diferenças, né? Então, tudo isso aí são coisas, são fatos que eles utilizam, os espíritos obsessores, para tirar ali a unidade, a serenidade, o trabalho no bem. E aí a gente precisa de ter também com eles muito amor, muita compreensão, muito carinho, porque são sofredores também, né? E desestabilizar o grupo, né, Luiz? João, complemento para a gente, por gentileza. Boa noite a todos, novamente. Por que os obsessores procuram estimular a desconfiança? Porque a desconfiança, ela é instrumento de visão. Ela separa. Eu, como obsessor, eu vou dar um exemplo. Eu sou um obsessor já há 500 anos, 400 anos, da época da escravidão no Brasil, no início da escravidão. E eu tenho um grupo de escravos que sofreram muito nas mãos de alguns feitores, capatazes, e eu tenho um grupo obsessor.
Mas tem uma casa espírita que vai dar suporte a esses espíritos que estão sendo obsidiados. O que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir aqueles que estão dando suporte. E começar por onde? Pelo mais forte? Jamais. Vou começar pelo mais fraco. E vou fomentar a desconfiança, a intriga. E com isso, eu vou desmantelar o grupo. Quem leu o livro Aconteceu na Casa Espírita vai ver que a ação das trevas ela é efetiva. Porque quando eu tento desmantelar um concorrente meu, eu sou um espírito encarnado ainda, eu tento desmantelar uma empresa, uma concorrência. Quando eu desencarno, eu continuo do mesmo jeito. Eu só estou sem o corpo físico, mas eu continuo com os mesmos pensamentos, né, de prejudicar os demais e benefício próprio. Então, eu vou fomentar a desconfiança, eu vou acabar com esse centro espírita, está me dando trabalho. Não é assim? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando você tem um conglomerado de pessoas, uma união de pessoas que estão ali juntos 4, 5, 10 anos, é uma situação difícil. Agora, imagine quando você tem uma reunião de espíritos que estão juntos há 750 anos. Imagina isso, como muito mais difícil. E nós trabalhamos com esses espíritos. Nós trabalhamos com espíritos, no tratamento desobsessivo, com espíritos trevosos. Então, eu acredito que nós temos que tomar muito cuidado, todos os grupos espíritas, para que se safem dessas armadilhas das intrigas. É isso. Fortalecer nossos pensamentos, com certeza. Obrigada, João. Vamos ao próximo slide. Silvia, por favor. Os perseguidores estão cientes disso, sabem perfeitamente o quanto nos é difícil vencer as paixões que nos escravizam, sobretudo nas ocorrências do cotidiano. É através dessas pequenas brechas que tentam solapar as nossas disposições mais nobres. E quando sintonizados em faixas inferiores, envolvido por essas vibrações, esbarramos com os problemas de que outros companheiros são portadores. Deixamos que a nossa inferioridade contumaz assume, surgindo em consequência os atritos, as rixas, as divergências difíceis de serem contornadas. Não estamos querendo dizer que não deva haver divergências. Estas são normais. O que desejamos frisar é que devemos vencer o apego aos pontos de vista e opiniões pessoais, os ciúmes e as idiosincrasias que perturbam o entendimento, a fraternidade, a união, e não tenhamos dúvidas, disso se aproveitam os obsessores para fomentar a cisânia. Obrigada, Silvia. João, vamos para a próxima pergunta. De acordo com a visão espírita, por que o conhecimento teórico da doutrina não é suficiente para garantir a proteção espiritual? O próprio texto já traz isso, Tamara, que o espírita, ele conhece o evangelho, ele conhece as obras, de acordo com o texto, de cor e salteado. Mas ele não vivencia. Quando ele não vivencia, ele não tem proteção espiritual.
Porque a proteção espiritual ela não emana do seu intelecto, do seu conhecimento, mas da sua vibração mental, da sua vibração moral. E daí vem a sua proteção espiritual. Haja vista, nós temos pessoas que têm uma proteção espiritual maravilhosa e são seres analfabetas, não têm conhecimento, nem de doutrina espírita, nem sabe o que é doutrina espírita, porque ela tem uma moralidade alta. Agora, conhecimento não é sinônimo de moralidade, de vibração espiritual. Porque eu sempre digo isso, a nossa fonte de amor, do bem, é Deus. Quanto mais próximos nós estamos de Deus, quanto mais nós aumentamos a nossa vibração, mais próximos nós estamos, apesar de estarmos distantes. Mas estamos menos distantes. E aí, a sua proteção espiritual aumenta. Agora, quanto mais distante da fonte nós estamos, a nossa vibração cai e a nossa proteção espiritual diminui, porque nós vamos entrar em sintonia com os espíritos trevosos, com os espíritos de baixa vibração. Então, o conhecimento teórico, ele é muito importante, mas só conhecimento não muda nada em nossa vida. É como eu disse anteriormente, é só acúmulo de conhecimento da nossa posição moral. É isso. Muito bem, obrigada. Luiz, vamos complementar? É interessante isso, né? O conhecimento, ele ajuda muito, porque ele faz com que nós identifiquemos onde é que nós estamos e onde a gente quer chegar. Agora, não adianta eu conhecer quem sou, o que eu quero, mas eu não botar o pé na estrada para chegar. Não agir. Não agir. Não fazer a caminhada, não fazer o processo de vivência daquilo que você conhece, daquilo que você aprendeu. Então, nós espíritas, né, precisamos estar muito atento a isso, né? Porque a gente normalmente tem um esclarecimento maior por causa da clareza dos princípios racionais, da razão que a doutrina espírita traz para entender os ensinamentos de Jesus. Então, isso favorece muito ao conhecimento. Mas daí, para partir para a vivência prática desses conhecimentos, requer uma luta interior muito grande. Então, os conhecimentos é para a gente dizer, olha, eu sou assim, eu me reconheço assim, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho dificuldades, eu tenho culpas do cartório, mas eu quero saná-las, eu quero resgatá-las e partir para o abraço, partir para a ação, partir para trabalhar na seara do Cristo, agir amando, acolhendo, respeitando os irmãos. Então, é esse trabalho interior que nós precisamos fazer, né? Sem dúvida, Luiz, é importante cuidar do nosso pensamento, de focar na nossa evolução moral. Tudo isso nos leva a sermos mais protegidos desses momentos, né? Tamara, Diga. só complementando, na primeira epístola de Tiago, ele fala a respeito da fé. E ele fala assim: vocês fiquem com a sua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque a fé sem obra é morta. Só isso. Obrigada, João. Klaus, coloca para a gente o próximo slide, por favor.
Silvia, contamos com você para a leitura. É admirável, sob todos os aspectos, a presciência de Kardec a esse respeito. Profundo conhecedor da alma humana, legou-nos preciosas advertências às quais deveríamos estar atentos e, sobretudo, sempre predispostos a atendê-las. É do que trata o magistral capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que por si só é um repositório de ensinamentos tão oportunos e atualíssimos que se diria ter sido escrito nos dias de hoje. Nossa preocupação, pois, deve ser a de sentir e viver os ensinamentos da doutrina espírita. E se alguma competição haja de entre nós existir, outra não deverá ser, senão a de fazer cada um maior soma do bem. Obrigada, Citação ao Silvia. item 349. Isso. Muito obrigada. Nossa terceira pergunta: como as divergências podem ser conduzidas para que não se transformem em instrumentos de discórdia nesses grupos nossos? Agora é o Luiz? Vamos lá. Divergências, né? Poxa vida. Sim. Divergências, atritos, conflitos. Isso é natural da nossa vida. É natural do ser humano. E é natural até mesmo dentro da doutrina espírita. Cada um de nós tem uma compreensão diferente das coisas. Se nós pegarmos qualquer assunto e formos refletir sobre ele, as reflexões de cada um de nós vai ser diferente uma das outras, porque nós conhecemos muito pouco da realidade, da verdade. Então é natural que a minha verdade possa não bater com a verdade do companheiro, do irmão, mesmo dentro da casa espírita. E é até natural e até bom que tenha as divergências, os conflitos e os atritos. Só que é o seguinte, aí agora que vem o grande diferencial. Porque quanto mais divergências tem, significa que tem muitas cabeças que pensam e que veem sobre determinados pontos de vista. Se eu estiver olhando para um copo e do meu lado tem uma palavra escrita e do outro lado tem outra palavra, eu vou enxergar uma coisa, a outra pessoa vai enxergar outra. Então, se eu associar, se eu respeitar o conhecimento da outra pessoa, a vivência da outra pessoa, eu vou aumentar o meu. Não, Gonzaga, do lado de cá está escrito isso. Então, eu vou ter uma visão mais completa da verdade, da realidade. Então, as divergências eram natural porque os nossos pontos de vista são diferentes. E por que os nossos pontos de vista são diferentes? Porque cada um teve uma experiência de vida. Cada um teve uma vivência diferente. Cada um aprendeu alguma coisa, vivenciou algo de forma diferente. E isso constitui riqueza. Só que a nossa ideia de achar eu estou certo e o outro está errado é que traz essa dificuldade para nós. Então, discordar, divergir, não é o problema. O problema é nós respeitarmos a outra pessoa da forma que ela pensa. Respeitando e aceitando que a pessoa tem o direito de pensar diferente sobre determinada questão, isso nos une. Então, essa é a questão. E as divergências é isso. Nós tratarmos dela com amor, com fraternidade, com respeito, com aceitação. Fazendo isso, nós favorecemos uma serenidade dentro do grupo, mesmo que eu não concorde. Nós não precisamos de concordar, nós precisamos de aceitar que outra pessoa possa pensar diferente. Respeito, né, Luiz? João, vamos complementar? Não, foi muito boa a exposição Excelente. do Luiz. Eu não gostaria de complementar, não. Já está Então, perfeito. nem eu vou complementar com nenhuma fala, a gente fecha aqui para ficar bem gravado na nossa mente tudo que nós ouvimos, a importância do respeito à opinião do outro, ponto de vista diferente,
A importância de que as divergências sempre vão existir, mas a gente tem que conviver com elas. E são importantes, inclusive, para trazer a reflexão sobre a forma que a gente pensa também. Desculpa, Agora, eu queria diga, trazer uma Luiz. frase para fechar um pouco melhor isso aí. Então, quer dizer que divergir, eu posso divergir aqui demais do João Minelli. Mas na hora de amar o meu próximo, na hora de trabalhar no bem, nós estamos em sintonia perfeita. Sabe que o nosso sentimento de amor está junto, mesmo O eu não objetivo concordando, é o mesmo, mesmo. né? Ótimo, Luiz, obrigada. E aí nós vamos para a nossa última pergunta, já fechando nosso programa. De que maneira as pequenas falhas do cotidiano podem favorecer a desarmonia espiritual? João, agora é com você. Agora você me apertou, viu, Tamara? Sabe por quê? Porque vocês falaram de divergência aí, Luiz, na pergunta anterior. E eu vou divergir um pouquinho da Sueli, porque eu não acredito que as pequenas falhas, elas sejam a nossa abertura para o processo obsessivo. O que abre para nós o nosso espírito a um processo obsessivo? O nosso padrão mental, o nosso padrão moral, a média do nosso padrão moral. Então, não são aquelas escorregadas que nós damos que nos vai transformar em pessoas más, dando oportunidade a um obsessor tomar conta do nosso espírito. Mas também não são as nossas bondades, as nossas caridades, que nos vai se transformar em santo. É a nossa média mental. Então, eu digo assim, eu de manhã levanto, vou, faço o meu trabalho, aí dá 9h30, 10h, eu falo, não, 10h, eu vou tomar uma cerveja. Na hora do almoço, eu tomo uma cerveja. Aí, na hora do almoço, eu bebo uma cerveja, aí eu faço atendimento aos idosos, faço isso, aquilo, né? Faço muita caridade, deu 3h, eu falo 3h ainda, quando for 4h30, eu vou tomar uma cerveja. Então, o meu padrão mental, ele está direcionado ao álcool. Então, eu estou abrindo brecha para aqueles obsessores, aqueles espíritos que estão vibrando nessa sintonia. Agora, se eu, durante o mês todo, eu uma única vez pensar de manhã, 10h eu vou tomar uma cerveja, meio-dia eu vou tomar uma cerveja, eu vou ter, se eu tiver algum processo obsessivo, é aquela obsessão simples que você, numa mudança de sintonia, você despluga. E nós somos obsediados a todo momento, com os nossos pensamentos. Mas isso não traz um processo obsessivo grave. O que traz um processo obsessivo grave é a nossa média, né, de moralidade, nosso padrão mental, moral, na média. Na média, o que eu penso? Sexo, 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 sexo. Então, eu vou me conectar com os espíritos que têm esse padrão mental. Quando, na verdade, a Sueli, ela entende que se você der uma escorregadinha, você já é vítima de um processo obsessivo grave. Jamais. Jamais você é vítima do processo obsessivo grave numa escorregada. E sim, né, no seu padrão mental. E sim, aquilo que você pensa, mas a miúde, que preenche a sua mente. É quando você vai se conectar com os seus pares, com os seus afins. É isso.
Obrigada, João. Quer fazer algum comentário, Luiz? Não, tranquilo. Tá, acho que está boa a resposta. Obrigada. Então, nós vamos encerrando o nosso programa. Obsessão e Desobsessão, capítulo 41, a ação dos obsessores contra os grupos espíritas. Obrigada, Silvia, pela leitura, Cláudio, pela contribuição aí nos bastidores, Luiz e João, ouvir vocês é sempre uma grande satisfação. E eu vou deixando o meu tchau, agradecendo também aqueles que estão aqui acompanhando nossa gravação, esse vídeo. Desejo que tenham uma semana abençoada aí para frente, que todos fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.